Oi, pessoal! Estou aqui novamente, feliz da vida, como sempre. O Instagram está chamando mais seguidores para ver o meu vídeo. E eu vou chamar aqui também com o aviãozinho. Então, se alguém entrar, fica aí que eu vou chamar pessoas para me assistir, que hoje o assunto é muito legal. É, sim. Minha gatinha tá aqui. Escutaram, miadinho? Esqueci de... Oh, Deus. Pronto. Agora sim. Chamando todo mundo. Vamos lá. Bastante gente para me assistir. Muita gente. Cadê vocês? Cadê vocês, gente? Haha, oi Jaqueline! Tudo bem com você? Não sai daí, hein? Já já vou começar a falar sobre férias individuais. Todas as regrinhas das férias individuais. Não saia daí, não me deixe sozinha, vai entrar mais gente. Espera aí que eu vou chamar mais gente. Espera um pouquinho só. Vamos mandar mais convitinhos. Para entrar mais pessoas. Vamos chamar todo mundo. Olha quanta gente. Pessoal, vocês estão aí me vendo? Manda um oizinho pra mim. Oi, Jaque. Jaque, já que você tá aqui, eu vou começar. Daí depois o pessoal vai pegando, né? Você acha que eu devo dar uma esperadinha? Comecei um pouquinho mais cedo hoje, que eu tenho um compromissinho. Oi, Rodolfo! Tudo bem com você? Eu vou falar hoje sobre férias individuais. Todas as regrinhas que envolvem essa ferramenta do departamento pessoal, que as pessoas têm direito quando são CLT. Vou trazer algumas informações que nem sempre as pessoas sabem. Aliás, tem muita gente que não sabe. Inclusive a diferença entre férias coletivas e férias individuais. Tem muitas diferenças, muitas. E as pessoas confundem demais. Inclusive, não passam nem a informação, às vezes, correta para os empregadores. Bom, eu vou começar. Então, férias individuais. Olá, Angélica, tudo bem? Eu vou falar sobre férias individuais. Fica por aí, tô começando a falar. Então, férias individuais. O que são férias individuais? Aquele descanso remunerado que todo CLT tem direito após 12 meses de trabalho. Esses 12 meses de trabalho, ele se chama período aquisitivo. Então, quando alguém chega para você e fala assim, eu queria tanto tirar férias, você não pode ver para mim, DP, por favor? Daí a pessoa do DP fala assim, mas você ainda não tem o período aquisitivo completo para tirar férias. É isso, são 12 meses de trabalho que para você adquirir esse período, tá? E tem também o período concessivo. E o que é o período concessivo? Oi, Kênia! Ai, que maravilha! A Kênia, ela é super, hiper cheia de coisas para fazer e ela deu uma passadinha aqui, fiquei muito feliz. Olá, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo, eu tô falando sobre férias individuais, tá? Então eu falei já sobre
Eu falei sobre o período aquisitivo. Oi, José. Ai, meu primo, Patrício. Oi, Patrício. Bem-vindo. Eu tô falando sobre férias individuais. Você tem um monte de colaborador, é bom você saber. Então, eu já falei sobre o período aquisitivo, que são os 12 meses de trabalho, que dá direito a pessoa tirar as férias individuais. E depois do período aquisitivo vem o período concessivo. Período concessivo é o período de 12 meses também, que dentro desses 12 meses você precisa conceder as férias ao seu colaborador. Então, é essa a diferença, tá? De período aquisitivo e período concessivo. Então, e férias individuais só pode... Oi, primo! Férias individuais só pode conceder se a pessoa tem o período aquisitivo completo. Nas empresas que eu entro para fazer consultoria, quando chega no final do ano, principalmente aqui em Limeira, todas as fábricas de joia, elas fecham, elas dão férias coletivas no final do ano. E a maioria das indústrias Brasil afora também. Então, o que acontece? Tem muito escritório... Gente, assim, quando eu tô falando de escritório de contabilidade, são alguns, não são todos, não. Oi, Kênia! Mas, assim, a gente precisa orientar o que é o correto. Férias individuais não pode ser concedida antes da pessoa ter o direito, período aquisitivo completo. Não pode. É contra a lei, tá bom? Só teve uma brechinha na época da pandemia, quando teve as MPs, até autorizavam antecipar as férias que a pessoa não tinha direito adquirido ainda. Mas foi por causa da pandemia. Mas em via de regra, o que diz a CLT, que férias individuais só quando a pessoa tem período completo de período aquisitivo, tá? E assim, agora, depois da reforma trabalhista... Oi, Aline! Já estou falando sobre férias individuais. A Kênia mandou uma mensagenzinha aqui pra gente. Assunto muito importante. Parabéns pelas informações, Beth. Obrigada, Kênia. Obrigada. Então, depois da reforma trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, ela trouxe uma mudança nas regrinhas das férias individuais. Pode-se agora parcelar em 3 períodos de gozo. Então, assim, são 3 períodos, até 3 períodos, tá? Isso não significa que seja obrigatório dividir em 3 períodos, então é até em 3 períodos. Oi, boa noite, Aline. Que um período não pode ser menos de 14 dias e os outros 2 períodos não podem ser menos de 5 dias. Daí, assim, tem muita gente que confunde dizendo que o primeiro período de férias já tem que ser o de 14 dias. Não. A lei diz que um dos períodos tem que ser de mínimo 14 dias e os outros 2 de 5 dias, no mínimo. Independente da ordem que a pessoa vai gozar essas férias, tá? E também a lei diz que o colaborador, o empregado, que decide se ele vai querer vender 1/3 das férias dele. Sabe aqueles que se a pessoa tem direito a 30 dias, pode vender 10 dias para a empresa? Então, isso se chama abono pecuniário. É uma palavrinha feia, né? Mas é esse o nome. Abono pecuniário. É aqueles dias que você pode vender para a empresa. E, só que assim, também... Com essa condição agora que pode fracionar as férias, está tendo muita confusão também para o pessoal. Porque a pessoa tem direito a vender 1/3, né? É 1/3 daquilo que ele está gozando. Então, por exemplo, ele tirou 15 dias. Então, naqueles 15 dias, ele tem direito de vender 5 dias. Porque ele está gozando 15 dias. Daí vai sobrar mais 15, não vai? Então, depois se ele tirar, por exemplo, um período de 6 dias e depois de 9. Então, daí é 1/3 desses. Então, se ele tirou 6 dias, ele vai poder vender 2 dias desses 6 dias. E dos outros 9, ele vai poder vender 3 dias daqueles 9 dias. Então, é assim, não pode, por exemplo, se a pessoa está tirando agora 15 dias, vender 10 já, porque é 1/3 do que ele tem de direito. Não. Ele tem que vender 1/3 daquelas férias que ele está gozando. Oi, Gabi! Que legal que você está aqui! Seja bem-vinda! Então, ela só pode vender 1/3 daquele período que ele está gozando, tá bom? Compreendido? E é o seguinte,
Isso muitas pessoas não sabem, sobre a proporcionalidade das férias. Vocês sabem que tem algumas faltas que são justificadas por lei, que já consta na CLT. Daí tem outros tipos de falta que é assim, eu já falei nas outras 2 lives, vou falar agora de novo. Tudo que eu for falar aqui é com base na CLT. E vocês sabem que abaixo da CLT tem as convenções coletivas, que são acordos entre sindicato patronal e sindicato dos funcionários. Tem os acordos coletivos, que é feito entre empresa e sindicato dos trabalhadores. Então, tudo que eu mencionar aqui é com base na CLT, tá bom? Então, pode ser que tenha alguma diferença, porque tem particularidades dentro de cada convenção coletiva. Então, vamos lá. Então, tem as faltas justificadas, que são várias. Quais são as faltas justificadas? Vocês já vão saber, vocês vão se lembrar quais são. São os dias que a pessoa tem direito por falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pessoa declarada na carteira de trabalho como dependente. São aqueles 3 dias consecutivos para casamento. São os 5 dias em caso de nascimento de filho, quando for paternidade. Quando for para homem, né? 1 dia a cada 12 meses de trabalho para doação de sangue e assim por diante. Consta na CLT. Daí, vou abrir um parênteses agora sobre essas faltas justificadas que muito me perguntam, tá? Muito mesmo. Beth, casamento, eu tenho direito a 2 dias de gala. Quando é casamento, a gente 3 dias de gala. Fala afastamento para casamento, a gente fala que é afastamento de gala. Olá, Ramon, tudo bem com você? Daí, na lei diz assim, 3 dias consecutivos. O que você deve levar em consideração que são dias consecutivos? São dias que a pessoa iria trabalhar. Então, por exemplo, o seu colaborador, ele vai casar no sábado. No sábado. No sábado ele iria trabalhar? Não, porque ele já compensou o sábado dele durante a semana. Então, o sábado não conta e nem o domingo. Começa a contar os 3 dias consecutivos que ele iria trabalhar, que seria então segunda, terça e quarta, tá? Isso foi muito pesquisado. Eu falei com muitas pessoas, eu li muito sobre esse assunto, assim como eu digo, já disse nas outras lives também, as leis, inclusive a lei trabalhista, é muito subjetiva, cada um interpreta de um jeito. Então, assim, quando fala assim, dias consecutivos, já logo pensa que são dias corridos, é diferente. Dias corridos é uma coisa, dias consecutivos, nesse caso, são quando a pessoa vai trabalhar, tá bom? Então, essas são as faltas justificadas. E tem também os atestados médicos, são as faltas abonadas, né? Que você leva atestado médico, a empresa nos primeiros 15 dias ela é obrigada a pagar o colaborador e a partir do 16º dia ela entra pelo INSS. Essas faltas também não entram para proporcionalidade de férias. Daí o que entra? Todas aquelas faltas que a pessoa não levou uma justificativa, que a empresa não aceitou e não abonou. Então, a hora que você lança a folha de pagamento no sistema, pelo menos o sistema que eu uso, ele automaticamente, quando eu lanço uma falta, ele já pede o dia que foi a falta. Por quê? Quando eu gero o recibo de férias, tem um campo embaixo que já aparece todos os dias que a pessoa faltou. Porque se ela falta mais do que 5 dias, ela já vai diminuindo o período de férias que ela tem direito de gozar. Então, olha só, quando a pessoa falta de 6 a 14 dias, que faltas injustificadas, ela passa a ter só direito a 24 dias de gozo. Quando ela tem faltas injustificadas, são de 15 a 23 faltas injustificadas, ela tem só 18 dias de férias, direito de férias. Por que, tia? Por que você tá me chamando de tia, Patrício? Tia. E assim que eu falo dessas faltas, eu preciso também deixar bem claro que foram faltas que aconteceram dentro do período aquisitivo daquelas férias que ele vai gozar, tá bom? Então, por um exemplo, se a pessoa entrou dia 1º de janeiro
de 2020, então ele adquiriu férias até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, as faltas que ele fez nesse período aquisitivo é o que vai contar. Continuando, a pessoa que teve de 24 a 32 faltas injustificadas dentro do período aquisitivo, ela só vai ter direito a 12 dias de férias. E acima de 32 faltas injustificadas, daí a pessoa perde o direito de férias. E eu vou contar uma pra vocês, um caos de RH, que eu preciso até fazer um vídeo sobre isso. Ah, é o Igor! Oi, meu lindo! Igor é meu priminho, filho da minha prima e do meu primo, a coisa mais linda do mundo. Então, se a pessoa tem mais de 32 dias, ela perde direito. Eu trabalhava numa empresa, eu era gerente de RH lá, e oh meu Deus, é um frigorífico. E lá eles contratavam o quê? Desossadores. Desossadores são aquelas pessoas que chega a carne e ela vai tirando a carne do osso, tem toda uma técnica, é muito difícil, trabalha com faca, tal. E é muito difícil de encontrar um profissional bom. Tinha um senhorzinho lá que ele mais faltava do que ia trabalhar. E eu perguntei pro dono do frigorífico, por que você não dispensa ele, né? Olha, eu fui gerar as férias dele, nem deu férias, ele não tem direito. Porque ele faltou mais do que 40 dias no período aquisitivo dele. Ah, Aline, você conhece esse frigorífico, né? Muitas pessoas que vão assistir esse vídeo que me seguem conhecem esse frigorífico. Então, ele falou assim, olha, eu não vou mandar ele embora, Beth, primeiro que eu tenho muita dó dele, porque ele... Oi, Carlos, tudo bem com você? Tô fazendo live aqui hoje sobre férias individuais. Você entende muito sobre isso, mas muito obrigada de estar participando aqui, viu? Carlos Salviati, ele foi meu professor na Faculdade de Gestão de Pessoas. É um querido aqui na cidade de Limeira, ele trabalha na área há muito tempo, é muito reconhecido. Muito obrigada de estar aqui, de prestigiar o meu trabalho, viu? Então, primeiro porque eu tenho muita dó dele, porque ele é cheio de problema pessoal, filho preso, tal. E segundo, que ele é um ótimo desossador. Os dias que ele vem trabalhar, ele trabalha por 4. Então, ele acaba compensando os dias que ele falta. Então, existe pessoas que têm esse tanto de falta para perder. Daí, tem outros motivos também que a pessoa pode perder direito a férias. Sabe qual é? Uma delas é se a pessoa ficar mais de 180 dias afastado pelo INSS. Mesmo que seja, embora descontínuo, não precisa ser 6 meses corridos. Pode ser 6 meses dentro do período aquisitivo, pode ser descontínuos. Por exemplo, afasta 2 meses, volta, trabalha um pouco, daí afasta de novo pelo INSS. Se deu 180 dias dentro do período aquisitivo, ele vai perder aquele período aquisitivo que está correndo. Se ele teve algum período aquisitivo já completo, ele não perde. O que está completo, ele tem direito. Agora, se ele está no decorrer de um período aquisitivo e ficar afastado pelo INSS por mais de 180 dias, ele vai perder. Daí, Beth, então daí como que faz? Muda o período? Como que vai ficar a data? É a mesma data de quando ele foi contratado? Não. Daí, o que acontece? Quando ele voltar desse afastamento do INSS, é que vai ser esse afastamento que daí chegou a perder o período aquisitivo, tá? Ele vai começar a contar o período aquisitivo daquela data. Então, daí a partir daquele dia que ele voltou... Por exemplo, a pessoa ela entrou para trabalhar no dia 1º de janeiro de 2019. Então, ela adquiriu umas férias no dia 31 de dezembro de 2019. Daí entrou o ano de 2020. No ano de 2020, ele ficou 7 meses afastado da empresa pelo INSS. Quando ele retornou no dia 20 de setembro de 2020. Ele perdeu aquele período aquisitivo que era de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, porque ele ficou mais de 6 meses afastado. Então, ele voltou no dia 20 de setembro. A partir do dia 20 de setembro que começa a contar o período aquisitivo de férias dele de novo, tá? E não mais todo dia 1º de janeiro. Vocês conseguiram entender? Se tiverem mais alguma dúvida, por favor, mande perguntas
Hoje o Carlos Rigato não tá aqui na minha live, ele manda um monte de pergunta. Aline, você também manda pergunta para mim, manda perguntinha aí para eu responder para você. Então esse é uma das, além das faltas injustificadas, tem também isso da pessoa ficar afastada pelo INSS. Daí tem vários outros motivos que vai ter na minha apostila, inclusive eu preciso até falar aqui que o pessoal do meu marketing vive falando para eu falar e eu acabo esquecendo. Eu tô fazendo essas lives, tirando algumas dúvidas de vocês, mas na minha bio aqui no Instagram tem o link da minha página de vendas do meu curso. Eu estou vendendo um curso de analista de formação de departamento, formação de analista de departamento pessoal. Oi, Karina! Oi, entrou ontem, entrou hoje, brigadão, viu? Clica lá no link que está na minha bio e ela vai direto para a minha página do meu curso. Lá tem maiores detalhes do que tem. Lá eu tenho 5 horas de vídeo falando sobre cada tópico, e eu disponibilizei uma apostila lá onde tem, inclusive a Aline já fez esse curso comigo, né, Aline? Ela tá atualizada. Olá, Marli, tudo bem? Ela está atualizada e ela tem todas as fórmulas. Então, assim, muitas das meninas... Olá, Tina, tudo bem? Muitas das meninas que fizeram curso comigo, elas falaram que trabalham com a apostila do lado. Então, tudo que elas têm dúvida, elas vão lá e pesquisam na apostila. Então, essa apostila é muito importante, tá bom? Então, entra lá e verifica tudo que tem nesse curso de formação de analista de departamento pessoal. Então, eu já falei então sobre o período aquisitivo, falei sobre o período concessivo, eu falei sobre que agora férias individuais pode dividir em até 3 períodos, eu falei da proporcionalidade de férias, que se a pessoa com faltas injustificadas, ela vai perdendo. Eu falei sobre qual é o outro motivo de perda de férias, falei também sobre as faltas justificadas que constam na CLT. O que eu preciso falar agora também, que era uma regra que existia antes da reforma trabalhista. Antes de entrar a reforma trabalhista, 11 de novembro de 2017, todo trabalhador que era menor de 18 anos ou acima de 50 anos, não podia vender, ter abono pecuniário, parcelar, não podia. Tinha que ser sempre férias inteiras, os 30 dias corridos. Com a reforma trabalhista, essa regra ela foi tirada da CLT, tá? Então agora, mesmo para pessoas menores de 18 anos ou maiores de 50 anos, pode parcelar, pode entrar na regrinha de parcelamento, tá? Outra coisa também que é muito importante todo mundo saber é sobre a comunicação de férias. Em toda consultoria que eu faço nas empresas, eu sempre oriento que faça uma programação de férias com... Gente, tá calor, pera um pouquinho, deixa eu diminuir a temperatura do ar-condicionado, que tá calor. Olá, Kati, tudo bem? Tô falando sobre férias individuais. Assuntos muito importantes para trazer aqui para você. Então, todo mundo não faz a programação, daí fica tudo de última hora, quase vencendo o segundo período aquisitivo. Se vencer o segundo período aquisitivo, você tem que pagar em dobro, é um custo que poderia ter sido evitado. Então, a comunicação de férias, se você fizer uma programação de férias, vai ser muito simples você conseguir cumprir essa parte aqui das férias. Você tem que avisar com 30 dias de antecedência. Então, você tem que dar um comunicado de férias para o colaborador, porque, assim, as férias, quem define é a empresa. Lógico que o nosso departamento utiliza de muito bom senso. Então, se você conseguir vincular a necessidade da empresa com a necessidade do colaborador, ótimo, perfeito, melhor dos mundos, tá? Mas quem define mesmo a palavra final de quando vai ser tirada as férias é a empresa. Então, você vai dar o comunicado para o seu colaborador com 30 dias de antecedência. Isso, quando foi lançado o E-Social, se dizia que essa informação iria pelo E-Social. Quando foi para entrar em vigor, caiu. Não colocaram isso em prática.
Então, ainda não está indo para o e-social a informação dos 30 dias anteriores ao início das férias. Mas precisa enviar a notificação de férias assim, antes que a pessoa sair de férias. Então, precisa enviar de qualquer jeito. Só não está precisando mandar para o e-social com 30 dias de antecedência. E depois, a remuneração de férias. Quando que você deve pagar? Até quando? Você deve pagar as férias para o seu colaborador até 2 dias úteis antes do início. E o início também é o que diz a CLT. A CLT diz que o início das férias ela tem que iniciar pelo menos 2 dias úteis antes do seu descanso. Então, por exemplo, a pessoa, o descanso dela, o DSR dela, que é o descanso semanal remunerado, é de domingo. Então, ele só pode tirar férias até quarta-feira. Quinta e sexta-feira ele não pode iniciar as férias, tá? Pode só ser até quarta-feira. Só que isso eu tenho que falar. Tem muitas convenções coletivas, a grande maioria das convenções coletivas diz que as férias, tanto individuais quanto coletivas, devem se iniciar no primeiro dia útil de trabalho da empresa, da pessoa na semana. Então, se a folga dele é no domingo, as férias precisam iniciar na segunda-feira. Por exemplo, segunda-feira que vem é feriado, então pode-se iniciar as férias dessa pessoa na terça-feira. E quando que você tem que pagar? Na sexta-feira anterior, tá bom? Então, sempre 2 dias antes de iniciar as férias, você precisa pagar as férias. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre o abono pecuniário. Sobre o abono pecuniário, não se incide pagamento nem de INSS e nem de fundo de garantia. Só entra como base de cálculo para imposto de renda, tá? Então, o abono pecuniário ele está livre do recolhimento de INSS e fundo de garantia. Pessoal, sobre férias individuais, eu acredito que seja isso. Férias individuais não tem tanta particularidade. Ela é mais simples, porque é mais comum, todo mundo, algum dia que ficou mais do que um ano de férias, de trabalho registrado, já tirou algumas férias. Então, todo mundo já sabe, tá? Agora, amanhã eu vou falar sobre férias coletivas. E eu gostaria que vocês já preparassem as dúvidas de vocês, porque férias coletivas tem muitos detalhezinhos que é muito difícil de entender, até para as pessoas que trabalham na área. Tem muitos detalhes. Então, amanhã eu acredito que eu vou fazer a 1 hora corrida de live para explicar sobre férias coletivas. Por favor, mande perguntas para mim. E eu acredito que sobre férias individuais não tenho mais o que falar. Como calcular as férias, daí você vai ter que acessar a minha apostila, que está lá no meu curso. E eu acredito que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou encerrar. Que hoje eu tenho uma noite italiana para ir. Delícia! Lá na pizzaria da minha amiga Bela Capri, que é da Juliana e do Alex. E vamos curtir hoje. Festa, noite italiana, com música, direito à música ao vivo, vinho, massa. Vai ser maravilhoso. Tem alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então tá. Eu vou encerrar por aqui então a live sobre férias individuais. Eu vou deixar salvo esse vídeo no meu IGTV. Obrigada, Jaque. Que bom que você gostou. Amanhã vai ser sobre férias coletivas, é muito importante também, tá? Eu vou deixar salvo então no meu IGTV. Se vocês tiverem dúvidas, pode consultar. Se alguma coisa que esteja faltando de dúvida no vídeo, pode mandar pergunta para mim, tá bom? Eu vou responder com muito gosto. Adoro ajudar as pessoas a esclarecer as dúvidas. Um beijão para todo mundo, uma ótima quarta-feira
e até amanhã, tá bom? Beijo, tchau Jaque, tchau Aline, tchau pessoal!